Pessoal, vamos ao nosso giro pela política no Rumble do dia 27 de setembro, hein? Obrigado a todos vocês que vêm assistir nosso quadro aqui no Rumble. Nesse quadro a gente pega as notícias todas de política do dia e fala todas elas num quadro só, num vídeo só. Fica mais rápido, dá pra gente falar de mais coisa, tem muita notícia sobre política nesse meio tempo. Estamos na reta final, galera. Essa semana, domingo agora, já é a votação do primeiro turno, né? Hoje a gente vai falar notícias trazidas por Riobaldo Jagunço, Kevin Araújo e várias outras pessoas. Vamos falar sobre os petistas que ficaram animados com as pesquisas, revistas científicas partidárias que estão perdendo a credibilidade. O Felipe Neto pediu desculpa para Dilma e vamos falar sobre a live clandestina do Bolsonaro. O pessoal da esquerda tá apavorado com a live do Bolsonaro. E várias outras notícias também a gente vai falar aqui, né? Vamos começar falando sobre as pesquisas. Como a gente avisou, olha só a perninha aqui. Hoje saiu o IPEC, Ibope, não sei o que lá, e Datafolha, e FSB, e jogando Lula lá para cima, e coisa. Lula vai ganhar no primeiro turno 3 vezes, não precisa nem fazer eleição, para com esse negócio de votar, vamos botar a faixa no Lula de uma vez, aquela coisa que a gente já conhece, né? E o pessoal aqui, os petistas estão tudo comemorando. Não, Lula abre 10 pontos de vantagem, vai ganhar no primeiro turno, isso aqui falando sobre a pesquisa da FSB. Na FSB o petista está com 45 e Bolsonaro 35. Aqui está falando em 48 e 37. Eu imagino que esse aqui seja tirando brancos e nulos e os outros votos, né? Ou seja, o Lula não se elegeria no primeiro turno, mas está perto disso. Porque como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E aqui o Matheus Leitão comemorando, né? Ah, que beleza. Primeira pesquisa da reta final é balde de água fria em Bolsonaro. Como se ninguém esperasse isso, como se ninguém imaginasse que eles iam fazer exatamente isso. Como fizeram na eleição do Chile, lá da Constituinte. Pode ver as pesquisas de intenção de voto da Constituinte do Chile, estavam dando que o não ia ganhar. Mas com uma margem muito menor do que realmente ganhou. O não ganhou com margem muito maior do que era, né? Mas o pior não foi isso. O pior foi que quando chegou nos dias finais, o não começou a empatar com o sim. O sim cresceu, empatou e coisa e tal. Tá mais do que na cara que foi manipulado lá no Chile. Por quê? Porque eles queriam convencer as pessoas a votar sim na Constituição. Não conseguiram. Aqui também, da mesma forma, todo mundo sabe que Bolsonaro já está muito próximo aqui do Lula. Aí no finalzinho botaram aqui um negócio, não, que Lula já ganhou o primeiro turno, não sei o que lá e coisa e tal. Vamos ver. Agora é domingo, agora ninguém mais muda de opinião, não. Já estamos na reta final agora, poucos dias para lá. O Robson Bonin aqui de novo, né? Mostra dura realidade para Bolsonaro no segundo turno contra Lula. Aqui já estou falando do segundo turno. A dura realidade é Bolsonaro perde para todos no segundo turno. Você conhece essa dura realidade? Pois é. Meu amigo, não vai ter nada não, cara. Vamos ver, deixa vir o segundo turno. É que esse pessoal tá achando ainda que se vier o segundo turno vai ser com o Lula na frente de Bolsonaro. Eu acho que não. Eu acho que a pesquisa que está mais correta é a da Veritá. Vai estar o Bolsonaro na frente de Lula. Eu acho, minha opinião pessoal, não tenho embasamento nenhum. Eu falo isso pelo sentimento que eu tenho do que eu vejo na internet, que eu vejo na rua. Eu acho que Bolsonaro vai ganhar, como diz a Veritá, mas não vai ser suficiente para ganhar no primeiro turno. Vamos ver. Pode ser que ele ganhe no primeiro turno? Pode ser também. Não tá muito fácil o Bolsonaro ganhar no primeiro turno porque está muito apertada essa eleição. Pode Lula ganhar no primeiro turno? Acho pouco provável. Tem muita gente dizendo que vai votar no Lula, mas lembra, a questão da abstenção garante aí 14 pontos a menos para o Lula. Aí se você olhar essa pesquisa da FSB aqui, que o Lula está com 10 pontos de vantagem para o Bolsonaro, se você aplicar essa ideia da abstenção e colocar os números corretos, pronto, Bolsonaro já passou o Lula aqui, né? E outras coisas estranhas acontecem, né? Por exemplo, o Foro de São Paulo tentou fazer um tuitaço a favor do Lula e fracassou completamente. Não conseguiram impulsionar o tuitaço do Foro de São Paulo. Que coisa curiosa, né? O Lula, no final das contas, diz que é o favorito, diz que é o primeiro lugar, mas não consegue transferir voto para os outros candidatos que apoiam ele, não consegue juntar ninguém em grandes comícios, não consegue apoio explícito de ninguém, com exceção do pessoal da esquerda mesmo. Ou seja, realmente é muito estranha essa história toda, né? O bom é isso. A gente vai ver o resultado agora. Domingo a gente fica sabendo, afinal, quem é que estava certo, quem é que estava errado nessa história toda, né?
possibilidade de Lula vencer no primeiro turno, ampliam boatos golpistas, segundo o Thomas Trauman, né? Aí o pessoal da esquerda vem com aquele papo, não, que Bolsonaro vai dar um golpe, se Lula ganhar, Bolsonaro vai dar um golpe, coisa e tal, né? E continua aqui, ó, o Noblar fala que nota do governo americano manda o golpe de Bolsonaro para o lixo, porque o governo americano falou ontem, a gente deu a notícia ontem, que o governo americano falou que vai reconhecer o resultado das urnas. Mas ninguém esperava coisa diferente. Aí o Noblar fala que não, porque, embora isso pareça óbvio, os militares no Brasil farão uma apuração paralela do tribunal para confirmar se houve irregularidade ou não. Tá, beleza, os militares brasileiros farão essa apuração. E aí, você acha que os Estados Unidos vai invadir o Brasil para garantir o resultado da eleição? Não, o que os Estados Unidos falou é que vai aceitar o resultado da eleição. Não falou que vai agir em algum caso, né? O Maduro não é reconhecido pelos Estados Unidos desde a última eleição. Então, eu não acho que vai ter nada disso, acho que o Bolsonaro vai ganhar com muita facilidade, esse pessoal está fantasiando a cabeça deles lá, mas não acho que os Estados Unidos vai fazer qualquer diferença nessa coisa, porque não vai precisar, o Bolsonaro vai ganhar a eleição, né? Saiu essa reportagem aqui na Gazeta do Povo sobre um problema bastante sério, né? A gente já mencionou esse tipo de coisa, mas as revistas científicas, basicamente a Lancet, que foi muito citada na época da Covid, coisa e tal, com todas aquelas medidas absurdas de pregar lockdown e coisa e tal, agora ela fez um editorial conclamando todo mundo a votar contra o Bolsonaro, a favor do Lula, ou seja, estão escancarando o problema que a gente sabe, que a gente apontou desde então. Aquelas medidas todas da pandemia, não tinha nada de ciência ali, não tinha nada de recomendação real, era tudo inventado para ajudar a esquerda. Essa coisa toda foi realmente uma reação da esquerda mundial. Não estou dizendo que a doença foi plantada pelos esquerdistas, não, tá? A doença aconteceu. O que eu digo é essa reação exagerada foi planejada justamente para tirar força de vários candidatos de direita que tinham no mundo, principalmente o Donald Trump, né? A gente sabe que foi crucial esse negócio. Se não fosse a pandemia, o Trump teria sido reeleito, porque lembra, a eleição do Biden se deu apenas porque houve aquele voto à distância, sem comprovação e coisa e tal, que foi feito por conta da desculpa da pandemia. O Trump perdeu alguma popularidade com a desaceleração econômica em 2020 e ainda teve esse truquezinho para ajudar o Biden. Então, eu não estou dizendo que a doença foi inventada pelos esquerdistas, mas eles aproveitaram a onda e fizeram esse escarcéu todo de lockdown e coisa e tal, porque queriam destruir a economia, para prejudicar Bolsonaro, para que Bolsonaro chegasse no final do governo sem poder apresentar um resultado positivo. Se ferraram, porque Bolsonaro não apenas conseguiu terminar o governo dele apresentando resultados positivos, como está deixando de desmascarar essa pessoal toda. Está todo mundo desesperado porque vão ser desmascarados, inclusive a revista Lancet, né? A cada dia que passa fica mais claro que essas medidas da pandemia foram absurdas, não tinham nenhuma base científica, não tinham nenhum apoio, e esse pessoal que propagou essas ideias tem que ser punido de alguma forma, tem que haver essa punição. Não é possível, muita gente morreu porque não tomou o tratamento básico, o tratamento preventivo, não usou o remédio que agora a gente sabe poderia de fato diminuir a probabilidade de morte das pessoas. Esse pessoal aí está envolvido nessa ideia, são partidários, tem que pagar por isso, a parte da morte é culpa deste pessoal, ao contrário do que eles falam. Ah, Bolsonaro genocida sem nenhuma evidência de nada, não tem nada que Bolsonaro tenha feito para atrapalhar qualquer coisa que seja. Ao contrário, ele foi além disso, ele defendeu a liberdade médica, do médico poder tentar um tratamento alternativo. Até hoje não explicaram qual é o problema das pessoas usarem um remédio alternativo, mesmo que, por hipótese, o remédio não tenha efeito. Qual que é o problema de usar isso? O que tem de errado em usar isso? A pessoa já está com a Covid, se alternativa ao remédio não existe, ou não existia na época, hoje em dia até existem, né? Mas na época não existia, e aí? O que haveria de ruim da pessoa tentar o remédio? Enfim. Olha só, o editorial da revista, totalmente, olha só, o Brasil irá juntar-se a outros países latino-americanos onde há uma onda, uma esperança renovada de mudança social progressista. Os caras estão querendo o Brasil na merda socialista latino-americana. Eles querem isso. Eles querem o Brasil na merda. É o desespero da esquerda mundial. A esquerda mundial está afundando, está perdendo apoio em todos os lugares do mundo, e aí está nesse desespero. Não adianta, não vai conseguir ganhar aqui no Brasil. Bolsonarista foi esfaqueado numa briga política e morreu em Santa Catarina.
aí é violência política. Mas repara como é que aqui eles falam a coisa de forma, né, mais leve, coisa e tal. Não, teve uma confusão, o cara morreu depois, e lembra a onda de violência política. Violência política, eu já falei para vocês, vai ser o que vai acontecer. O Lula vai perder a eleição e vai falar que perdeu porque os eleitores não foram votar com medo de violência política. Esse vai ser o tema dessa história toda. Eles já estão levantando isso daqui. E lá no Ceará também, contando o caso que pergunta que o cara entra no bar, pergunta quem vai votar em Lula e mata o eleitor e coisa e tal. Olha só, isso aqui chega a ser tão estranho que eu não sei nem se é verdade esse troço, ainda mais vindo da Carta Capital. Mas, de novo, é mais uma coisa para eles jogarem esse tipo de coisa de violência política no ar, né? E, curiosamente, isso daqui surgiu, essa notícia, pouco depois dessa notícia aqui do cara esfaqueado lá em Santa Catarina. É quase como se a esquerda falasse, não, a gente não pode deixar o Bolsonaro posar de vítima, não pode deixar o bolsonarista posar de vítima. Então tem que arrumar um outro caso para dizer que teve uma outra pessoa morta por um bolsonarista, um petista morto por um bolsonarista. E não é a primeira vez que acontece isso. Não sei se vocês estão reparando, mas teve há pouco tempo atrás o caso de um cara numa igreja que também foi morto por um petista, um bolsonarista morto por um petista, e logo em seguida veio um outro caso de petista morto também por bolsonarista. É quase como se a imprensa estivesse inventando esses fatos, essas ações no outro sentido, para tentar contrabalançar a coisa, né? É realmente muito curioso esse tipo de situação. Bom, a ministra Carmen Lúcia mandou retirar outdoors pró-Bolsonaro em Brasília. Outdoors pró-Bolsonaro que não pediam voto no Bolsonaro, que não botavam o número 22, que não falavam nada sobre política, pediam para lembrar de levar os avós para votar, não esquecer de votar, de comparecer e coisa e tal. E por que então eram outdoors bolsonaristas? Porque, segundo ela, eram verde e amarelo e tinham a bandeira do Brasil. Olha que coisa, cara. Eu tinha entendido que a bandeira do Brasil era a bandeira do Brasil. Verde e amarelo são as cores da bandeira do Brasil. E aí? Por que isso é de Bolsonaro, né? É mais um caso do pessoal percebendo o problema que eles têm, o quanto Bolsonaro está identificado com o país, né? Isso é mais um problema para eles muito sério. Tiraram esses outdoors que não vão fazer diferença nenhuma e, no final das contas, só aumenta a identificação do Bolsonaro mesmo com o Brasil, né? E olha só que coisa curiosa aqui. Olha o que o pessoal está preocupado aqui. O TSE suspeita de adesão em massa de bolsonaristas para atuar como mesários nessa eleição. Eu fico preocupado com isso, sabia? Sabe por quê? Porque o que eles falam aqui é que houve um aumento de gente, 48% de pessoas que se voluntariaram para trabalhar como mesários na eleição. E por que eu fico preocupado com isso? Porque eles estão dizendo que são bolsonaristas, mas a gente não sabe se são bolsonaristas. Em tese, as pessoas simplesmente se voluntariam para trabalhar como mesário, e eu fico me perguntando se não é do outro lado. Estão colocando esse negócio, tentando culpar o bolsonarismo por isso daqui, mas na verdade quem está se voluntariando para ser mesário é justamente o pessoal do PT. E lembra, existem vários golpes que os mesários podem fazer na eleição, né? Um caso muito comum, na verdade, assim, para fazer esse golpe, não basta o mesário estar adequado, tem que estar todas as pessoas da sessão, é o mesário, o primeiro secretário, o segundo secretário, acho que são 4 pessoas por sessão eleitoral, né? Tem que estar os 4 de comum acordo. Mas como é que funciona isso? Como é que o mesário pode fazer esse golpe? Tá chegando, a eleição acaba às 18 horas, né? Agora eu não sei se é 18 horas ou 17 horas, mas não interessa. Tá faltando 15 minutos para acabar o horário de votação. E daí não vai vir mais ninguém, né? Quem votou, votou, quem não votou, não vota mais. O mesário tem a lista das pessoas que votaram e, lógico, ele consegue ver ali os títulos de eleitor de pessoas que não votaram. Então o que ele pode fazer? Ele pode digitar naquele tecladinho dele um título de eleitor qualquer ali, entrar na cabine e votar pro Lula, por exemplo. E pode fazer isso com todas as pessoas que faltaram na sessão, né? E isso acontece, isso não é um ataque teórico que eu estou falando para vocês, não. Isso é um ataque que já foi identificado em algumas sessões eleitorais Brasil afora. Tanto que o pessoal, quando faz esse golpe, né, se for esperto, não vai fazer com absolutamente todos os ausentes, vai fazer só com metade deles. Gente, ausente em votação costuma ser 40% dos eleitores, ou seja, você vai conseguir 20% de votos para o seu candidato naquela sessão. É muito voto mesmo. Então, precisa estar o mesário, precisa estar as outras pessoas que estão ali na mesa em conluio com ele, mas dá para ele fazer perfeitamente
ficar botando o título ali de pessoas que faltaram e vai lá e vota, né? É perfeitamente possível fazer esse tipo de golpe. Será que é isso que eles estão planejando aqui? Eu não sei. Mas é mais um golpe que você, como eleitor, pode evitar se simplesmente você for no final do dia e ficar esperando acabar a eleição e emitir o boletim de urna. Porque se tiver eleitores por ali, não tem como o mesário fazer isso. As pessoas vão estar vendo, né, os mesários trabalhando ali. A questão toda é essa, que geralmente ninguém vai no final da tarde. Cara, final da tarde, aqui no Rio de Janeiro, é uma maravilha votar no final da tarde. Se chegar lá, não tem ninguém na sessão. Você vota na hora, não tem fila, não tem nada. Se for de manhã cedo, filas enormes. No final da tarde não tem ninguém. E esse é o problema. No final da tarde não tem ninguém, não tem eleitor, não tem fiscal, não tem nada. O mesário faz o que ele quiser. Então isso aqui me preocupa. Não por a adesão em massa de bolsonaristas e coisa e tal. O que os bolsonaristas fazem? Bom, os bolsonaristas podem fazer esse golpe ao contrário também, né? Lógico. Podem votar no Bolsonaro em tese. Mas o que me preocupa são os petistas fazerem isso, né? Aí estão falando aqui que, por exemplo, eles temem que algumas medidas não sejam respeitadas por mesários bolsonaristas, a obrigação do eleitor entregar o celular no momento que estiver votando. Ah, porra, para com isso. Quem está preocupado com isso, cara? Isso não faz diferença nenhuma no final das contas. Olha só que coisa, hein? O Moraes, há poucos dias da eleição, quebrou o sigilo do gabinete do Bolsonaro, um assessor do gabinete do Bolsonaro, porque está suspeitando que houve distribuição de dinheiro, não sei o que lá, quantias ínfimas, coisas que não tem nenhuma lógica de suscitar isso. Às vésperas da eleição, o Moraes toma uma decisão dessa. Está mais do que claro que o TSE está jogando contra Bolsonaro. Não tenho o que dizer nesse caso. Está jogando contra Bolsonaro claramente, né? O tenente-coronel Cid, né? Ele é o ordenança do Bolsonaro, ele que ajuda o Bolsonaro, é uma espécie de um secretário dele ali, né? Então, quebrar o sigilo bancário do cara é basicamente quebrar o sigilo do Bolsonaro, né? Um absurdo esse tipo de coisa, mais uma ação do Moraes que realmente chama atenção pelo partidarismo. E Bolsonaro apontou exatamente isso na entrevista que ele fez ontem no SBT, Sabatina na Record, desculpa. A Sabatina na Record foi nessa segunda-feira. Ele fez respondeu um monte de perguntas lá e no final das contas ele disse que o TSE não é imparcial. Está mais do que claro que não é. Está mais do que claro que estão perseguindo o Bolsonaro a todo custo, né? Olha só que coisa, o mercado está vendo problemas institucionais no Brasil, acha que não vai ter problema nenhum depois da eleição. Eu acho que Bolsonaro ganhando não vai ter problema nenhum, não. O Lula ganhando, eu prevejo muitas manifestações logo em seguida. Se acontecer isso, eu acho que o Lula não vai ganhar, mas se acontecer do Lula ganhar, pode esperar que já vai ter manifestação contra Lula na semana seguinte. Foi como quando a Dilma ganhou do Aécio. Poucos dias depois já tinha manifestação contra a Dilma. Vai ser um outro movimento anti-PT logo em seguida. E o pessoal economista também está preocupado com a declaração do Lula sobre teto de gastos, que o Lula ontem falou novamente que vai acabar com o teto de gastos e coisa e tal, coisa e tal. Gente, eu não sei o que esse pessoal está se surpreendendo com o Lula. O Lula sempre falou isso. Vai ser igual quando as empresas de mídia ficarem surpresas quando forem censuradas pelo Lula, né? Mas vocês sabem disso, o Lula sempre falou que ia fazer a censura da mídia. É óbvio que vai, não tem esse negócio não tem essa dúvida. Ai, será que vai acabar com o teto de gastos? Não vai acabar com... Lógico que vai acabar com o teto de gastos. Não tem nenhuma chance disso, né? E o Lula descartou privatizar a Petrobras. De novo, vocês acham, o que vocês esperavam? Vocês acham que o Lula vai privatizar a Petrobras? Parece que o que eles estão mais chateados aqui é porque ele não prometeu rever a desestatização da BR Distribuidora. Ou seja, tem gente lá no PT que quer que ele reveja as privatizações que já aconteceram. Não tem como fazer isso, tá? Tanto que a Eletrobras também, o pessoal nem tá nem aí, porque sabe que não tem como voltar atrás. Mas esperar a privatização do Lula, meu amigo, esquece, não é isso. Vocês sabem quem é o Lula, né? E o Boris Casoy está alertando também aqui. O Lula anuncia uma tentativa de política econômica irresponsável. É lógico, é o que eu falo. Se acontecer a tragédia do Lula ganhar, acho pouco provável, mas o grande problema vai ser esse, vai ser a área econômica. O Brasil vai entrar num buraco econômico enorme e a questão dos países amigos aqui do lado, que o Lula vai dar um jeito de ajudar a esquerda latino-americana toda, e isso vai ser uma merda, porque vai dar uma sobrevida para esse pessoal. Esse pessoal está todo mundo morrendo, ninguém consegue viver economicamente, porque a esquerda, por natureza, ela é destrutiva, ela destrói a economia. Com o Lula ajudando, pode ser que dê uma sobrevida para esse pessoal,
que eles não sejam retirados do poder mais rapidamente. Isso são as duas coisas que vão ser muito ruins no caso da vitória do Lula. Não acho que vai ser uma tragédia se acontecer isso, não vai ser tragédia nenhuma. A gente vai sair do outro lado, vai ter protesto. Eu vou em cada protesto contra o Lula que tiver, já esse ano, se acontecer do Lula ganhar a eleição, vou nos protestos todos. Não tem nada, a gente vai recuperar o país mais adiante. Agora, que vai ser ruim, vai, pela questão econômica e pela questão dos países aí latino-americanos, né? Exatamente o que está fazendo aqui. Olha só, governos vizinhos esperam a eleição para definir laços com o Brasil. O pessoal está desesperado para ter ajuda do PT. O Alberto Fernandes da Argentina já falou literalmente que a grande estratégia dele, o governo dele já destruiu, né? Ele não tem mais, não manda mais em ninguém lá, ninguém mais obedece ele. Ele só está lá na cabeça, por quê? Porque ele ainda tem expectativa do Lula ganhar e ele conseguir fazer um acordo, obter dinheiro do Lula. O dinheiro do Lula, você sabe, é o nosso dinheiro, né? O nosso dinheiro ia acabar parando nas mãos dele, e assim ele conseguiu uma sobrevida lá na Argentina, né? Realmente algo que seria muito triste, seria realmente algo muito ruim aqui. E, lógico, ele vai tentar implantar a ditadura socialista, vai tentar alterar a estrutura do governo brasileiro para favorecer a esquerda. Eu não acredito que ele consiga, vai ter gente que vai se levantar contra isso, mas que ele vai tentar, você pode ter certeza. Bom, ontem a gente falou sobre o pronunciamento do Ciro, e daí o pessoal esquerdista já está aqui falando que o Ciro, que absurdo, o delirante pronunciamento do Ciro, em que ele acusa o Lula de ser igual a Bolsonaro e coisa e tal, e não sei o que lá. Então, porra, o que vocês esperavam? O Lula tá batendo no cara, pô. É o que eu falei, devia ser pior. O Ciro deveria pedir pro pessoal votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro ganhando, na verdade, é muito melhor pro Ciro do que o Lula ganhando. O Lula ganhando é uma tragédia. Também o Thales falando aqui, ó, Ciro cria anticlímax e corre o risco de sair menor do que entrou. Meu amigo, o pessoal petista doeu, viu? O pronunciamento do Ciro ontem doeu no pessoal petista. Dá pra ver assim o rancor com que eles falam a coisa, né? Que absurdo, ele não aceitou lamber as bolas do Lula. Como ele pode ser capaz de recusar o peru do Lula na boca dele? Caramba, nossa senhora, que absurdo, Ciro. Até o Caetano Veloso botou fogo no parquinho. Ai, tira Gomes, não sei o que lá, e coisa e tal. Eu vou te falar um negócio, esse pessoal realmente, bicho. A última coisa que eu quero é fazer amizade com um petista, porque olha só, esse pessoal é traiçoeiro, cara. Amizade com eles, fazer... o Alckmin, por exemplo, o Alckmin tá lá, né? Entrou lá no PT, lambendo o saco do Lula para cima e para baixo. Espera, Alckmin. Espera para você ver o que os petistas vão fazer com você daqui a pouquinho. Bom, o Meirelles tá querendo tirar o corpo fora agora daquela foto dele com o Lula, dizendo que não, que o foco dele vai ser na Binance, ele não vai entrar no governo, não sei o que lá. Da minha parte, eu só sei que eu estou boicotando a Binance, eu não compro mais nada na Binance, exatamente por esse cara estar envolvido com a Binance e com o governo Lula. Não interessa se ele não vai ser nada, a gente sabia que ele não ia ser nada, que não ia ter nada, aquilo ali, de qualquer forma, ele emprestou a imagem dele para ajudar a imagem do Lula. Então, por mim, meu amigo, espero que você se foda, Meirelles, e que também a Binance se foda. Ah, sim, teve o Felipe Neto ontem. Encontrou com a Dilma e pediu perdão por ter propagado o antipetismo. Desculpa, Dilma. Não sei o que ela... Caralho, bicho, esse pessoal vai se fuder tanto na mão do PT que eu vou te falar uma coisa. Sim, lógico, o Mark Ruffalo, o Hulk, também manifestou apoio a Lula. Quem imaginaria isso? Falta ainda o DiCaprio e a Greta. Daqui a pouco eles falam aí. Pode esperar que vai ter o DiCaprio e a Greta ainda falando a favor do Lula ainda. Ah, isso daqui é um vídeo que está circulando aí de uma votação em escola que realmente é um negócio meio absurdo, né? Vamos ouvir aqui só. Voto com nome? O voto tem o nome da pessoa? Mas seu presidente que vocês votaram. Iago Robson votou 13, mas o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Caralho. Larissa votou em 40. Bolsonaro, Bolsolixo. Laisa, Lula foi o 13.
Mais um. Marcelo Gabriel, 13. Meu amigo, se isso daí não é doutrinação em escola, eu não sei o que é. Começa com as crianças pequenininhas, né? Bota o nome da pessoa no voto para poder dizer quem votou em quem. Olha que coisa, né? Você poderia até dizer que não, estão fazendo uma brincadeira de votação e coisa e tal. Mas se fosse uma brincadeira de votação, tinha que fazer correto, com voto anônimo, né? Cada um vota em quem quiser sem botar o seu nome lá. Do jeito que eles estão fazendo aqui, eles estão fazendo só doutrinação, criticando as crianças que estão votando no Bolsonaro e falando sobre o Lula, né? Que o Lula é positivo, o Lula é bom e não sei o que lá. Olha que coisa, né? Quem diria que tem doutrinação nas escolas brasileiras, não é mesmo? Agora, o mais engraçado de ontem foi isso, né? Lembra que a gente falou ontem, no vídeo de ontem, a Carmen Lúcia proibiu o Bolsonaro de fazer as lives dele no Palácio da Alvorada, onde é a residência oficial dele. Por quê? Porque na decisão dela, ela fala lá que você fazer a live dentro do Palácio da Alvorada, dentro do Palácio do Planalto, isso dá uma impressão de importância e coisa e tal, e acaba desequilibrando a corrida eleitoral e coisa e tal, então não pode fazer live no Planalto. Aí beleza, o Bolsonaro foi numa garagem qualquer, foi num buraco qualquer, ninguém sabe onde é que ele foi, provavelmente foi lá em algum buraco da Vila Planalto lá e gravou a live de lá, porque pô, na verdade o que importa é a live, ninguém tá nem aí. Você acha que o pessoal no YouTube vai se importar de ter uma estante atrás ou não ter nada atrás do cara? Ninguém tá preocupado com isso, né? E doeu na esquerda, doeu porque teve uma audiência enorme, mais de 100 mil pessoas assistiram a live do Bolsonaro, da garagem lá, live clandestina. Aí inventaram esse papo, live clandestina. Como assim live clandestina, cara? É live, é direito de todo mundo fazer live. O Lula pode fazer live a hora que ele quiser. O único motivo da Carmen Lúcia ter proibido o Bolsonaro de fazer live no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada é porque isso dava uma impressão de ser uma coisa oficial e coisa e tal. Beleza. Você pode dizer o que você quiser, a live do Bolsonaro não foi oficial. Foi uma live lá num lugarzinho simples, com a bandeira do Brasil atrás e coisa e tal. E pronto. O pessoal não faz live em local secreto para provar que pode desobedecer. Ele não desobedeceu a decisão do TSE. A decisão do TSE é que ele não podia fazer live no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada. E não poderia fazer nesses lugares porque dava a impressão de que ele era uma pessoa importante. E daí desequilibrava a disputa, né? Aqui não está dando a impressão dele ser uma pessoa importante. Ele está num buraco qualquer, num lugar fechado, não se sabe onde é que é. Pode até ser que seja no Palácio do Planalto mesmo, no Palácio da Alvorada mesmo, mas é um lugar que certamente não traz nenhuma, não mostra uma importância nenhuma, né? Então, no final das contas, por que a esquerda está tão chateada com isso? Porque eles viram que isso ajudou o Bolsonaro teve view pra caramba, todo mundo curioso com a nova live dele, o novo lugar dele de fazer live lá, né? Fez a live normal dele, aqui de novo, né? Bolsonaro se comporta como terrorista eleitoral porque ele fez uma live num lugar desconhecido. Ele disse que estava escondido e não sei o que. Doeu muito, cara. O pessoal da esquerda ficou muito dolorido com isso, cara. Tá muito dolorido mesmo. Bolsonaro faz live clandestina com estética terrorista do Al-Qaeda. O Bolsonaro é um terrorista. Vai explodir o Palácio do Planalto. Olha só que coisa que... Doeu tanto, tadinho dos esquerdistas, tudo dolorido por dentro. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.